E foi constatado pela equipe de médicos do Hospital de Urgências de Goiânia a morte cerebral de Caroly Alves Lopes, de 11 anos, que foi baleado durante uma briga entre o pai dela e o dono de uma pizzaria em Aparecida de Goiânia. Segundo o hospital, a garota vinha passando por exames desde quinta-feira até que às 20 horas do domingo fosse constatada a falta de atividade cerebral. Apesar de ter a morte encefálica comprovada, até o final da manhã, no caso de ontem, Caroly permanecia respirando com a ajuda de aparelhos e a família então decidiria se os órgãos da menina seriam ou não doados. Para quem não se lembra, no último dia 27 de abril, o pai da menina foi até uma pizzaria do homem aí chamado George Araújo de Souza, acompanhado das duas filhas, a Caroly e uma outra irmã aí de 14 anos. Após uma discussão, Souza apontou um revólver para o pai das meninas, ameaçando atirar. Quando os três já estavam na calçada, o homem disparou, acertando então a cabeça e uma das pernas de Caroly. Então, no momento em que o homem dispara, o pai puxa as meninas para trás, eles correm e é neste momento que, infelizmente, um dos disparos acerta a perna e a cabeça da menina, que ficou aí durante um bom tempo lutando aí para tentar sobreviver, mas infelizmente, então, no domingo foi constatado a morte cerebral da pequena Caroly, aí de apenas 11 anos de idade. Bom, o autor dos disparos que vocês acompanham nas imagens se apresentou à polícia ontem, após um período de flagrante, e foi liberado. No caso, não, na verdade ele foi até a delegacia, desculpa. E ele foi, no caso, liberado porque já tinha passado aí o flagrante. E aí ele estava foragido desde então, desde o dia 30. Mas ele acabou se entregando ontem à polícia, à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia, e foi levado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, onde deveria passar a noite. A polícia não informou se ele já foi ouvido e o que ele declarou ao se entregar. Realmente era melhor ele ter se entregado, porque a população estava muito revoltada e caso encontrasse com ele pelas ruas, com certeza poderiam ter feito algo aí muito pior. E mais crime. A polícia do Rio de Janeiro divulgou imagens do assaltante que estuprou uma mulher dentro de um ônibus em movimento. Aonde vamos chegar aí, a certos pontos aí que as pessoas realmente já não têm mais respeito uns com os outros. Bom, como passageiro, ele entrou como um passageiro comum aí no utilitário. O homem embarcou na altura da favela do Muquiço, em Realengo, na zona oeste da cidade, e portando uma arma curta, anunciou o assalto. Depois de saquear dinheiro e bens dos passageiros, ele escolheu uma mulher, levando-a para a parte da frente, e aonde ele cometeu estupro e agrediu também ela a coronhadas. Tudo isso, gente, na frente do motorista e dos outros passageiros que estavam aí, no caso, atrás do ônibus. O estuprador desceu do veículo na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, na zona portuária da cidade, e a poucos quilômetros do centro. Então, se puder paralisar a imagem daqui a pouquinho, aí, no caso, se você tiver qualquer informação de uma pessoa aí, ele foi descrita como pardo, cerca de 24 anos, com cabelo preto, um corte tipo aí asa delta, e ele estava parecendo estar sob efeito de drogas. Claro que hoje ele já não deve estar desse jeito, pode ser que ele tenha feito algumas mudanças, mas caso você veja alguém com essas descrições, ligue para o Disque Denúncia, porque ele está sendo procurado por ter aí, no caso, roubado passageiros de um ônibus e ter violentado uma mulher na frente de todo mundo. A mulher foi levada, no caso, para o hospital, onde tomou aí os medicamentos, no caso que se toma em casos do tipo de estupro, e passa bem, mas é claro, o trauma vai ficar aí por um bom tempo, pelo resto da vida.